Opa, vamos iniciar aqui a gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos lá. Vamos resolver dessa vez a prova 2017.2 e vamos iniciar. Na primeira, na primeira questão, ele fala assim: em alguma base ortonormal são dados os vetores u, v e w. Considere os pontos a, b, c e d, tais que o vetor AB seja igual ao vetor u, bc igual a v e cd igual a w. Aí ele pede para a gente determinar o seguinte: na letra A, ele pede para a gente determinar, tipo, a área do triângulo, a área desse triângulo aqui, ó, do triângulo ABC. A gente pode fazer isso daqui de muitas formas. Tipo, a gente pode calcular o triângulo. Assim, geralmente a área do triângulo, vou botar aqui a área de um triângulo. Geralmente é nesse formato aqui, ó. O módulo de um vetor vezes vetorial outro vetor dividido por 2. Onde cada um desses vetores aqui, eles vão ser tipo, vetores que estão as linhas do triângulo, sabe? Tipo, por exemplo, aqui, ó, ABC. Eu esqueci o nome agora, rapaz. Mas vê, aqui é um triângulo ABC. Tu pode usar esses dois vetores, tanto o vetor AB como o vetor BC, o vetor AC e o vetor AB, o vetor AC e o vetor BC. Tu só precisa usar o produto vetorial entre dois vetores que compõem a extremidade do triângulo. Então, nesse caso, a gente vai usar o vetor AB e o vetor BC, porque ele dá aqui, ó, ele dá o AB que é igual a U e dá o vetor BC que é igual a V. A gente poderia usar o AB e o AC também, só que a gente precisaria fazer outras coisinhas para acabar achando esse vetor AC. Então, vamos lá. Bora utilizar o vetor AB e o vetor BC. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é calcular esse produto vetorial aqui, ó, de AB e do vetor BC, que ele dá para a gente. Então, fazendo isso, o produto vetorial é normal, IJK. A gente coloca o IJK aqui, que é as coordenadas do versor, né? Quer dizer, o IJK são os nossos versores, né? E aí a gente coloca o AB. O AB a gente sabe que é igual a U, então a gente coloca 1, 1, 2. O BC a gente sabe que é igual a V, então a gente coloca 0, 1, 1. E aí a gente sai fazendo. Resolvendo isso daqui, a gente vai ter I 2 vezes 0, então mais 0J, então a gente tem que precisar colocar, mais K, 0K, menos 2I, e aqui vai ficar menos J. Pronto. Então, o que a gente tem é o seguinte, ó, simplificando, a gente vai ter menos I, menos J, mais K. Ou seja, o vetor que a gente obtém é igual a esse aqui, ó. Menos 1, 1. Agora a gente vai calcular o módulo dele por causa disso daqui. Então a área do triângulo vai ser igual ao seguinte, ó, ao módulo desse vetor vai ser menos 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Aí ok. Então a área do nosso triângulo vai ser igual. Aqui vai ter raiz de 3 dividido por 2. E assim a gente encerra a letra A. Aí ele fala do volume do tetraedro. Ou seja, vamos lá. O volume do tetraedro é sempre é bem parecido com a outra. O tetraedro é essa figura aqui, ó. Se eu pessoal na internet, tetraedro. Para quem não está tão acostumado, né? Tetraedro é essa figura aqui. Vou pegar outra imagem que eu acho que essa aqui fica melhor. Pronto. É essa figura aqui. E ele pede para a gente calcular o volume dela. Como que a gente faz isso? É o seguinte, é bem tranquilo. A gente precisa meio que seguir essa ordem aqui, ó. A gente vai criar o vetor AB, o vetor AC e o vetor AD. Sempre o primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro, primeiro com o quarto. E é isso que a gente vai criar. O vetor AB, ele já deu pra gente. O AB vai ser igual ao seguinte, ó. AB é igual a U, que por sua vez é igual a 1, 1, 2.
Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. O vetor AC, a gente sabe que é o seguinte, fazendo a soma de vetores vai ter que ser igual a AB mais BC. Porque aí junta esses dois, sobra o A e o C, justamente aquele vetor. Óbvio, de um jeito mais informal, né, que eu estou falando para ficar um pouco mais fácil da gente entender. Então, o AB é 1, 1, 2, o vetor BC a gente sabe que é 0, 1, 1, porque BC é igual a V, então 0, 1 e 1, mais 0, 1 e 1. Então, fazendo essa soma aqui, o que a gente vai ter vai ser esse vetor aqui, ó, 1, 2, 3. Pronto, tranquilo. Só que a gente também precisa criar o vetor AD, e a mesma lógica. Mas a gente aproveita o vetor, a gente pode colocar AB mais BC mais CD, só que a gente pode já utilizar esse daqui, ó, 1, 2, 3, que a gente já sabe, que a gente já dá aquela simplificada, tá entendendo? Mas agora o vetor W, que é justamente o CD. Então fica 1, 1 menos 4, mais 1, 1 menos 4. Fazendo isso, olha o que a gente vai ter. Aqui a gente vai ter 2 mais 3. Aqui vai ter 3, né, na verdade. 1 com 2, 2 com 3. 3 menos 4 menos 1. Pronto. A gente vai ter que tirar agora o produto misto entre esses três aqui. Tem outras formas de fazer, utilizando aquelas propriedades e tal, só que essa daqui é a mais rápida. E a área do tetraedro, o volume do tetraedro, né, desculpa, o volume do tetraedro vai ser igual a o produto misto dos três vetores dividido por 6. Então é justamente isso daí que a gente vai fazer. Agora a gente vai pegar e vai dividir a gente vai calcular esse resultado e dividir por 6. E lembrando, é o módulo disso daqui. Então, é que vai ficar confuso, né? Mas assim, tipo, é o módulo disso. Vamos lá. Vai ficar tranquilo quando mostrar. Então, tirando o produto misto entre AB, AC e AD, o que a gente vai ter é o seguinte, ó. É bem tranquilo. A gente coloca os vetores em ordem. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, menos 1. A ordem não é tão importante porque a gente está falando do módulo. E no máximo, o que essa ordem afetaria seria meio que. Como que eu posso dizer? O sinal. Então, como a gente está falando do módulo, não tem tanta importância assim. Mas vamos lá. Aqui a gente vai ter menos 2, aqui vai ter mais 6, aqui vai ter mais 6. Aí aqui vai ter menos 8, aqui vai ter menos 9, aqui vai ter menos mais um, na verdade, né? Mais um, isso. Aqui vamos ver como é que fica. Juntando esses dois, fica menos 10, menos 19, menos 19, 12, 13. Então aqui fica mais 13. Isso aqui é igual a menos 6. Ok, esse produto misto aqui é igual a menos 6. Só que o volume do tetraedro não vai utilizar esse sinal. Ou seja, o volume do tetraedro vai ser igual ao módulo de menos 6 dividido por 6. Ou seja, o volume dele vai ser igual a 1 unidade de volume. Ele não falou em unidade, então a gente não coloca nada. E com isso a gente encerra a letra C. Agora bora para ou a letra B, né? Bora para a letra C agora. A letra C a gente tem que usar uma sacada lá do ensino médio que a gente aprende. É meio que uma fórmula decorada, que a gente já está acostumado, mas que ela fala o seguinte, ó. Primeiro bora ler a questão, né? Ela fala assim: a altura do tetraedro ABCD relativa à face ABC, ou seja, é como se aqui fosse o A, aqui fosse o B e aqui fosse o C. Então ele quer essa altura aqui, ó. E tem uma fórmula lá do ensino médio que como é que é a fórmula? É o seguinte, ó. O volume do tetraedro vai ser igual a 1/3 da área vezes a altura. A gente já tem a área da face que a gente quer, que foi essa daqui, porque é relativa a essa face, que é a raiz de 3 sobre 2. A gente tem um volume do tetraedro que não muda em relação à face, que é igual a 1 sempre.
O que fica faltando é justamente essa altura aqui. E é justamente substituindo que a gente vai encontrar. Então, substituindo, a gente vai ter o seguinte, ó, 1 vai ser igual a 1/3. A área da base a gente já tem, que é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes a altura. Pronto. Agora é só simplificar. Fazendo, a gente vai encontrar que a altura vai ser igual a 6, passa para cá, então 6 raiz de 3. E assim a gente encerra a primeira questão. Bem tranquilinho, né? Foi um negócio mais decorado. A primeira unidade geralmente tem muita coisa assim de decorar. E agora vamos lá. Vamos para a segunda agora. Aí ele fala, se ABCDE é um pentágono regular de lado 4, como na figura abaixo, determine AB e ED. Determine o produto escalar de AB e ED. Então vamos lá. Começando aqui, a gente sabe que a fórmula do produto escalar como é que é? O produto escalar de AB escalar ED vai ser igual ao módulo de AB vezes o módulo de ED vezes o cosseno de θ, que é um ângulo entre eles dois. Ok, bem tranquilo. Ele fala que é um polígono regular, um pentágono regular de lado 4. Ou seja, o módulo de AB e o módulo de ED são iguais a 4 os dois. Então aqui, ó, são iguais, né? Igual a 4, 4 vezes 4 vezes o cosseno de θ. O problema é a gente descobrir que é esse cosseno de θ. Mas é bem de boa porque é trigonometria básica, lá do ensino médio também. Dando uma analisada, AB está aqui e ED está aqui. Então, é esse ângulo aqui que a gente quer descobrir. Ó. Aqui a gente tem 108 graus aqui, por causa desse... seria meio que, eu esqueci o nome, mas um quadrado meio inclinado, né? Eu esqueci. Mas 108 aqui, 108 aqui. A gente só precisa ver o que é que falta para 360, somente eu pegar aqui a calculadora. Então, vê. É, 360 menos 108 vezes 2 fica 144. Aí dividido por 2, ou seja, aqui é 72 graus e aqui também. Aí ok. Aí o que a gente precisa saber, na verdade, é esse ângulo aqui, ó. Só que daqui para cá é igual a 108 graus. Ou seja, esse ângulo θ aqui vai ser o que falta para 108 graus. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, 108 menos 72. Então, θ é igual a 36 aqui, ó. 36. Fazendo isso, a gente vai achar o seguinte, que AB escalar ED vai ser igual a 16 vezes cosseno de 36 ele deu aqui, que é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 4. Ou seja, o nosso resultado é 4 vezes 1 mais raiz de 5. E com isso a gente encerra a letra A. Pronto, esse é o resultado da gente. Aí a letra B, só deixa eu ver se está certo mesmo, mas acredito que está. Pronto, é isso mesmo. Aí a letra B é bem tranquilinha, tipo, assim, tranquilo entre aspas. Depende muito de como que a gente tá quanto a esse negócio de projeção, porque muita gente vê isso daqui e acaba se assustando um pouco. Mas é bem de boa, vamos lá. Como é que é a fórmula da projeção? A gente sabe que a projeção de C em D vai. Primeiro a gente vai fazer essa parte. Quando a gente simplificar ao máximo, a gente vai igualar aqui, ó, a esse lado. Porque olha o que ele pede. O valor de lambda para o qual a projeção de C sobre AB seja igual a lambda B. Ele pede isso daí. Então vamos lá. Bora simplificar primeiro o lado esquerdo. Ele quer a projeção de CD sobre AB. Aí como que a gente pode fazer isso aqui? A gente vai ter CD escalar AB sobre AB escalar AB. E aqui vezes AB. Isso daqui é tabelado. Tabelado não, isso aqui é definido já. Não tem muita coisa para fazer, é só repetir mesmo. Então vamos lá. Ok.
A gente sabe que produto escalar de um vetor com ele mesmo é igual à norma desse vetor ao quadrado. Então, ok, a gente sai fazendo CD vezes AB, aqui é um escalar, né? Vezes AB vai ser igual à norma de AB ao quadrado. Norma de AB ao quadrado, como é um lado do nosso pentágono, a gente sabe que é igual a 4. Então, ok, a gente coloca. E aqui a gente vai transformar esse produto escalar com a mesma fórmula dali de cima. Então a gente coloca aqui norma de CD vezes norma de AB vezes cosseno de alfa, alfa é o ângulo entre eles dois, vezes aqui é o vetor mesmo, o vetor AB. Tudo isso sobre 4 ao quadrado. Aí, ok. CD, a gente sabe que é 4, porque é um lado do nosso triângulo, então aqui é 4. AB também é 4, então a gente pode cancelar aqui, ó, porque aqui é um 4, aqui também é um 4, então a gente já cancela logo e fica só com esse lado aqui. Cosseno de alfa é igual a AB. Aí, ok. Só que vamos analisar quem que é esse alfa. Esse alfa, esse ângulo aqui, ó, AB, é como se a gente pegasse o AB e colocasse ele para cá. Então, o que a gente pode ver é o seguinte, ó. Se a gente prolongar para cá, prolongar essa reta, esse vetor, aqui a gente vai ter o mesmo ângulo que o outro, 36 graus. Então, para cá, esse ângulo alfa aqui, ele vai ter que ser igual a 144. Então, isso aqui vai ser 144 graus. Então, a projeção de CD em AB vai ser igual ao cosseno de 144 graus vezes AB. Tranquilo, só que o cosseno de 144, eu esqueci se são ângulos complementares ou suplementares, mas acredito que sejam suplementares. Que é aquele ângulo em que, tipo, vamos supor, 136 mais 144 vão dar 180. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, que aqui vai estar o círculo trigonométrico, 136, ou 36 está por aqui, e 144 também. Ou seja, o cosseno dos dois são iguais, só que o que vai mudar é o sinal. São iguais em módulo, no caso. Então, cosseno de 144 é igual a menos isso daqui. Ou seja, menos 1 mais raiz de 5 dividido por 4 vezes AB. E aí a gente simplificou tudo. Aí o que a gente vai fazer agora é só igualar isso aqui, ó. Ou seja, menos 1 mais raiz de 5 vezes AB, aqui é o vetor, né? Dividido por 4, vai ser igual a lambda AB. Aqui a gente cancela, ou seja, o valor de lambda que a gente está querendo é igual a menos 1 mais raiz de 5 dividido por 4. E assim a gente encerra a nossa questão. É uma questão bem chatinha mesmo, tipo, reconheço, mas é tranquila. Quando a gente está com os conceitos em dia, acaba que ela sai bem de boa, só assusta um pouco ali no começo. Aí agora bora para essa terceira questão aqui. Vamos lá. A terceira questão, ela fala assim, ó. Em alguma base ortonormal, aí ele dá uma base, os três vetores que compõem ela, temos vetores U, V e W. Aí ele dá a coordenada desses vetores, só que na base beta. Aí ele fala o seguinte, mostre que A é a base alfa, mostre que alfa é uma base, no caso, né? O que a gente vai precisar provar é que esses vetores são LI. E como que a gente prova isso? A gente pode pegar as coordenadas dos três vetores, tem que ser na mesma base, mas pode ser qualquer base. E com isso a gente vai tirar o produto, quer dizer, qualquer base ortonormal, né, no caso. Que aí é válido aquele negócio de projeção, esse tipo de coisa. E aí o que a gente vai fazer é o seguinte, ó, a gente vai pegar e vai tirar a combinação, o produto misto deles. Se o produto misto der igual a zero, eles são LD. Se der igual a... Se der diferente de zero, qualquer valor pertencente aos reais, aí de fato eles são LI e formam uma base. Então fazendo isso, a gente vai ter 0, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 0, 1. E aí vamos lá.
Aqui a gente vai ter 0, mais 2, mais 0. Aqui a gente vai ter menos 4, 0, menos 3. Ou seja, aqui é menos 5, que por sua vez é diferente de 0, então são LI. Pronto, se são LI, formam uma base. Tudo certo. Aí ele pede o seguinte, ó. Se x, a coordenada de x na base alfa é igual a isso, ele pede para a gente mostrar que x na base beta vai ter essa coordenada aqui. Aí, ou seja, vamos primeiro escrever x na base beta, ou seja, x tem essa coordenada aqui na base beta. 1, 3, 1 na base beta. O que é que isso está falando para a gente? Está falando o seguinte, ó, que x pode ser escrito assim. 1 do primeiro vetor na base beta, ou seja, 1 e1, mais 3 do segundo vetor, mais 3 e2, mais 1 do terceiro vetor, que no caso é o e3. Então, mais 1 e3. E aí, ok, de boa. Ou seja, a gente tem que sair daqui, na base alfa, e chegar nesse resultado aqui, ó. E é isso que a gente vai fazer. Então, x na base alfa, ele fala que tem essas coordenadas aqui. 1, 1, menos 1. Isso aqui na base alfa, ok. Então vamos lá. Olha a base alfa como é que é. Essa aqui, ó. U, V e W. Então, seguindo a mesma lógica, né, no caso, a gente vai ter aqui um U mais um V menos um W. E aí a gente segue. U a gente sabe, olha o que ele está falando aqui, ó. O U na base beta é igual a 0 e1 mais 1 e2 mais 1 e3. Então, aí o que a gente vai fazer no caso é somente uma soma. Então vamos lá. A mesma soma que a gente fez na outra, né? Então aqui fica 1. O U é igual a 0 e1 mais 1 e2 mais 1, mais 1 e3. Então vamos lá. Aqui fica 1 e2 mais 1 e3. Beleza. Pronto. Bora fazer a mesma coisa para V agora. Um V, cadê o V? V ele é esse valor aqui na base beta, ou seja, 3e1 mais 2e2 mais 1 e3, mais 1 e3. Pronto. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa para essa última coordenada aqui, ó. É menos 1W e W é igual a 201. Então, menos 2e1 mais, cadê? 1 e3. 1 e 3. Pronto. Aí o que a gente vai fazer agora é simplesmente simplificar isso daqui. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, 1 e2, então e2 mais e3 mais 3e1 mais 2e2 mais e3 menos 2e1 menos e3. Pronto. Aí o que a gente vai fazer agora é só dar aquela simplificada. Vamos lá. E3. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente pode cancelar esse E3 com esse E3. O E2 a gente pode. Aí fica assim, né? Tipo, não vê. Aqui a gente pode cortar e adiciona aqui. Aqui a gente corta e corta aqui. Ou seja, ficou certinho. E1 mais 3E2 mais E3. Ou seja, a gente saiu daqui e chegou aqui, que é exatamente esse resultado. Ou seja, a gente provou que x na base beta vai ter essa coordenada. 1, 3, 1. Isso aqui na base beta. Pronto. E com isso a gente encerra a letra B da terceira questão. Vamos para a letra C agora. A letra C, ela é assim, ó.
Sabendo que Z é um vetor, ou seja, é um vetor genérico que a gente não sabe, então a gente já coloca aqui. Z vai ser igual a x, y, z. Aí fala assim, sabendo que z é um vetor, tal que z escala u é igual a 2, z escala w é igual a 7, e z é perpendicular a x, ou seja, z escala x vai ter que ser igual a zero. Aí ele pede para a gente determinar as coordenadas de z na base beta, ou seja, u, w e x vai ter que estar na base beta também, porque a gente vai ter que trabalhar com essa base. Que a gente quer Z na base beta. O que a gente poderia fazer também é passar todo mundo para a base alfa, descobrir Z na base alfa e passar para a base beta. Só que olha o trabalho que a gente vai ter. Então é melhor a gente determinar logo na base beta, utilizar todo mundo na base beta, que aí já simplifica muito a vida da gente, né? Aí ok. Aí fazendo isso daí na base, botando né, as condições que ele impõe pra gente, vamos lá. Z escala U vai ter que ser igual a 2. Igual a 2. Eu vou colocar logo as coordenadas, tá? Vou colocar assim, x, y, z, escalar u. U vai ser 0, 1, vai ter que ser igual a 2. Z escalar w, z é x, y, z. X, y, z. W vai ser 2, 0, 1. Cadê? É igual a 7, né? E x, y, z. Escalar x, cadê x? Só que assim, vai ter que ser igual a zero, né? Porque eles falam que são perpendiculares. Só que aqui a gente tem tanto na base alfa como na base beta. Aí é aquilo que eu falei para vocês, a gente vai utilizar na base beta para ficar mais simples para a gente. Então, 1, 3, 1. E tudo isso igual a zero. Agora é só desenvolver e colocar dentro de um sistema para a gente achar o nosso resultado. Aqui vai ser y mais z igual a 2. Aqui vai ficar o outro, né? Do outro lado, 2x mais z igual a 7. E o outro vai ficar x mais 3y mais z igual a zero. E aí é bem de boa. Aí o que a gente vai fazer agora é só solucionar esse sistema, um sistema possível, bem tranquilinho da gente resolver. Pode resolver utilizando o método que quiser. Eu prefiro utilizar, enfim, tanto faz, tá ligado? Pode usar o que quiser aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, ó. Fazer a primeira menos a segunda. Não, a segunda menos a primeira. A gente vai ficar com o seguinte, 2x menos y vai ser igual a 5. Ou seja, y vai ser igual a 2x menos 5. Da terceira, da segunda aqui, ó, o que a gente tem também é que z vai ser igual a 7 menos 2x. E substituindo tudinho na terceira, que vai ficar o seguinte ó, x, y a gente viu que é 2x menos 5, então vai ficar 6x menos 15 mais 7 menos 2x igual a zero. Pronto. Aqui fica 7x, 5x. 5x. Aqui vai ficar 8, menos 8, né? Menos 8 igual a zero. Então x vai ser igual a 8 quintos. Se x é igual a 8 quintos, substituindo aqui em y vai ser igual a 16 quintos menos 5. Isso aqui vai dar exatamente igual a menos 9 quintos. Pronto. E z vai ser igual a 7 menos 2x. X é igual a 8 quintos, então vai dar 16 quintos. 16 quintos. Isso aqui vai dar 19. Fica 35 menos 16, é isso mesmo, 19. Então, 19 quintos. Pronto. Então, a coordenada do nosso vetor z, na base beta, feito ele pediu, vai ser 8 quintos
menos 9 quintos e 19 quintos. Pronto. Aí a gente precisa colocar aqui também o índice, né? O índice da base que a gente encontrou a coordenada, que no caso é a nossa base beta, que foi a base que ele pediu. E com isso a gente encerra a questão. Aí indo para a letra D, nossa última questão, bem tranquilinha. O que ele diz é o seguinte, ó. Em um tetraedro ABC, considere os vetores U, que é igual a B, V, que é igual a C, e W, que é igual a DB. Determine as coordenadas do ponto ABCD no sistema de coordenadas construído com a base beta e origem em D. Aí, ok, bem tranquilo. É bem parecido com aquela de meio que tipo, decompor vetores, que a gente geralmente faz uns quadradinhos e tal. Mas ok, o que ele está falando é que a gente vai iniciar aqui no ponto D, ou seja, isso aqui é o nosso começo para tudo. E ele quer as coordenadas desses vetores aqui, ó, desses pontos aqui, ó, AB, BC e CD. Tem uma forma bem tranquila, que sendo bem informal mesmo, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. É como se a gente fosse pegar cada caminho desse e sair anotando. Tipo, eu precisei de 1 dB. Aí beleza, para chegar no ponto A eu vou precisar do quê? Eu posso usar o DA, posso usar DC mais CA, posso usar o DC mais CB mais BA, e a gente sai anotando esses caminhos. Só que a gente sempre vai tentar utilizar esses vetores aqui, ó, que são os vetores que ele está dando. Ou seja, o ponto A gente pode chegar nele assim, ó, é bem de boa. Se a gente quer usar o AB, o AC e o DB, olha o que a gente pode fazer. Ó. A gente pode usar o DB, vem pelo DB e chega aqui. Ou seja, 1 DB mais 1 BA. Pronto. Mais 1 BA. Pronto. Assim a gente chegou no ponto A. Só que a gente não tem o BA, mas a gente tem o AB. E a gente sabe que BA é igual a menos AB, porque é meio que como se só invertesse o sentido. Então que a gente tem o seguinte, ó, a coordenada do ponto A, o ponto A a gente pode escrever assim, ó, menos AB mais DB. Pronto. Aí agora é só colocar nas coordenadas normais. Tipo, AB a gente sabe que é o primeiro vetor, então coloca menos 1 aqui. Cadê? Quantos AC a gente utilizou? Nesse caso, zero. Então a gente coloca zero aqui. E DB a gente utilizou 1. Então, essa é a coordenada do vetor na base beta. Bora lá para o ponto B, então. O ponto B, cadê ele? Tá aqui. É bem tranquilinho, né? Porque se a gente começa no D, a gente só vai utilizar isso aqui, ó. Pronto, chegou no DB. Ou seja, é justamente, chegou no B no caso, é justamente o vetor DB. Então, aqui vai ser, vetor DB é o último, né? Então vai ser 0, 0, 1. E aqui na base beta. O C é um pouquinho mais chatinho, mas tem vários caminhos. A gente poderia vir para DC, só que não tem nenhum vetor DC. Poderia fazer DB mais BC, só que a gente não tem um vetor BC. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, ó, DB, que a gente tem, aí a gente já anota. A gente coloca aqui C é igual a DB mais BA mais AC. Mais AC. Pronto. Mais AC. E com isso a gente chega lá no ponto C. Aí agora é só a gente colocar na nossa base. Ó. Primeiro a gente vai fazer aquela mudança, né? Do BA. A gente sabe que isso aqui é menos AB mais. Aí os outros não precisam mudar nada. Aí aqui fica o AC mais DB. Ou seja, a coordenada do nosso ponto vai ser menos 1, 1 e 1. Aí aqui na base beta. E o ponto D é bem tranquilinho, né? Porque, tipo assim, se ele é a origem e a gente quer chegar no ponto D, a gente vai precisar apenas do vetor nulo. E pronto, essa daqui é a coordenada dele na base dos 4 pontos, na base que a gente está querendo. Só deixa eu checar se está tudo certo, mas acredito que sim. Então, dando uma olhada aqui, é isso mesmo. E com isso a gente encerra a prova de 2017.2.